Opa, galera, beleza? Salve, salve. Mais um vídeo aí pra vocês, né? Salve, salve a todos aí. Mais um vídeo aí, né? E hoje, né, vai ser um vídeo aqui de explicação de novo, né? Na verdade, não é meio que explicação, né? Só falando algumas coisas aqui, né? Algumas coisas básicas aqui, né? Mas vai ser sobre um assunto interessante, né? Cara, algumas semanas atrás eu tava pensando em fazer um vídeo, né? Sobre algumas zagas, né? Algumas zagas antigas que perderam, né? Que perderam um certo rendimento, né? Uma certa eficiência contra outras formações, né? Aí eu tô fazendo agora aqui, né? Já tava planejado. Então o vídeo de hoje vai ser isso, né? E eu selecionei aqui algumas zagas, né? Eu acho que eu selecionei aqui umas mais de 10. Tem um monte de zaga antiga e que perderam rendimento, né? Ou seja, que não funcionam mais. Eu vou estar falando isso aqui no vídeo, né? E são em várias formações, né? Cara, tem zaga até de 2019. Então, assim, tem muitas delas que perderam rendimento, né? De 2019 pra cá. Então, basicamente, o vídeo vai ser esse, né? O vídeo vai ser esse aí, né? Não sei se vai ficar muito grande aí, né? Pela quantidade que eu vou falar, né? E são muitas mesmo que elas selecionei um bocado. E tem aquelas zagas, né? Tem aquelas zagas que... Aqueles casos, né? Dessas zagas que funcionavam muito antigamente, né? E que depois de um tempo pararam de funcionar. E por incrível que pareça, voltaram a funcionar. Tem algumas zagas que aconteceram isso, que voltaram a funcionar em 2025. Então, né? Sem muita enrolação aqui, bora falar dessas zagas antigas aí. Então pode crer que vai ser um vídeo legal, interessante, né? Pra quem quer saber aí. Então bora lá. Belezinha, pessoal, beleza? Primeira zaga aqui, né? Que eu quero mostrar pra vocês. Primeira zaga aí do vídeo, né? Cara, essa é uma zaga antiga. É uma zaga antiga aí da 442, né? Que tinha basicamente, né, esses dois exploradores aí, né, na zaga, né? E esse guarda e intruso, né? Guarda e intruso. E no meio campo eu coloquei esses jogadores aí. Só que eu não sei assim certamente se era esses jogadores aí no meio campo e no ataque. Eu não sei muito bem se era esse, mas, né? Eu coloquei esses mesmo aí. Se alguém for da época dessa zaga aí, pode estar falando aí nos comentários. O ano também eu não me recordo, eu não lembro. Eu acho que o ano dessa zaga aí acho que era antes de 2023, não sei. Então, assim, né, é uma zaga que não funciona mais, né? Não funciona mais essa zaga aí, né? Tanto que essa dupla aí de guarda intruso, né? Ela foi uma zaga que foi muito usada por alguns anos, para quem não sabe. Por alguns anos aí essa zaga foi muito utilizada, né? Porque, tipo assim, toda a formação usava intruso. Né? Naqueles tempos lá, né, do Score Match. Toda a formação tinha um intruso ali. E esse guarda também, né? Tanto que, né, essa dupla aí de guarda intruso, né? Então, né, dá pra perceber que, né, o cara que usava essa zaga não colocou pancada na lateral, né? Mesmo jogando na infinita ali, ele não colocou pancada na lateral, né? E por que ele não colocou? Basicamente, né, a 442 era outra coisa, né, nessa época dessa zaga aí, né? Provavelmente, muito provavelmente a 442 se comportava de outro jeito do que é hoje, né? Era outra coisa na época dessa zaga de guarda intruso, né? Tanto que, cara, por incrível que pareça, galera, há pouco tempo atrás era loucura você colocar pancada na lateral. Isso mesmo, não tô zoando não tô zoando. Era loucura você colocar pancada ali na lateral da 442, né? Então assim, né?
tem gente, provavelmente aí tem gente que começou a jogar assim recentemente, com 2 pancadas na lateral, né? Acho que ali a partir de 2022, né? Cara, se você for perguntar pro Igor Daniel, ele vai saber, né? Tanto que ele mesmo começou a jogar com 2 pancadas ali na lateral em 2022, o Igor Daniel. Ele começou a usar em 2022, né? Aí já sabe o que aconteceu, né, pessoal? Cara, isso aí explodiu, velho. Isso aí explodiu na comunidade, né? Tanto que hoje em dia todo mundo usa pancada na lateral, né? Pra ficar assim, mais seguro, né? Mas pra te dizer, há pouco tempo atrás era incomum, né? Você colocar pancada na lateral. Porque acho que meio que ofuscava a formação, né? E nem adiantava você colocar pancada ali na lateral, né? Ainda mais nesse time aí que se comportava outro jeito, né? E se você colocasse ele ali, ele não ia avançar tanto, né? Hoje ele avança, né? Que fica ali no meio campo. Agora nesse time aqui, era incomum você colocar pancada na lateral, né? Tanto assim, né? Se colocar aqui o viajante, né? Um desses lados aqui, né? Não ia adiantar muita coisa, né? Se você jogasse em 2025 agora, né? Porque essa zaga aí não funciona mais, não. Pelo visto, né? Pra mim, na minha opinião, né? Também você pode confirmar com o Daniel também, né? Tanto que ele pegou o quê? Ele pegou, acho que 2 vezes, né? 2 vezes 15k, né? Com o viajante, né? No nível 7, na época, né? E tipo assim, né? Aí ele terminou a temporada com ele no nível 8, né? Então assim, na época o viajante não deixava passar nada, né? A questão não é os números em si, né? Mas o comportamento dele. Então assim, é melhor que um explorador na zaga ali na 4-4-2, né? Mas agora jogando assim desse jeito, né? Hoje em dia não dá mais certo não com esse guarda intruso, infelizmente, né? Que é um time assim muito bom, né? Que tá mais pro ofensivo, né? Agora aí pra quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Então é a primeira zaga aí do vídeo que perdeu o rendimento, né? Que não funciona mais em 2025. Segunda zaga aqui, galera. Segunda zaga aqui do vídeo né, que perdeu o rendimento. É essa zaga aí, né? De 2 pancadas aí. E explorador e saqueador, né? No meio. E o resto do time é esse, né? Trovão, 2 guarda ali e protetor, né? E jato e malandro ali. No ataque você pode variar aqui, né? Tanto com caçador, né? Tive que colocar ele ali, mas coloquei o malandro ali mesmo, né? Então assim, também uma zaga que, né? Não funciona mais também. Essa zaga aí não funciona mais. Cara, eu até fiz um vídeo, velho. Até fiz um vídeo assim. Com esse time aí. Uns 2 anos atrás. 2023. Eu joguei exatamente assim. Lá no canal, né? Quando postei na época. Né? E eu não lembro se no vídeo deu bom. Acho que venci alguns jogos lá foi de boa. Acho que foi isso. Né? Aí se passou uns 2 anos e essa zaga aí perdeu rendimento. Ou perdeu rendimento ou já não funciona mais, praticamente, né? Então, assim, é um time também bom, né? Porque ele tem umas jogadas muito boas, né? Que você pode fazer com ele, principalmente com esse cidadão aqui, ó, esse trovão, né? Basicamente, às vezes ele, né? Vem correndo para ataque, né? Você fazendo aquela jogada e ele ganhando de cabeça, né? Fazendo gol. Eu já fiz muito gol assim, principalmente na época que eu postei, né? E eu acho que até isso não funciona mais também, né? Tanto é que, né, tem vezes que esse meio campo, velho, tem vezes que esse meio campo da 4-4-2, ele meio que atrapalha demais, né? Ele atrapalha demais na defesa aérea, né? Porque o que tá acontecendo agora? Tá acontecendo de os guardas, né? Os guardas e os protetores, né? Porque no caso, eu já joguei muito aqui, né? Com o protetor aqui também, né?
eles meio que estão... Eles têm descido muito pra zaga. Tá acontecendo isso. Eles estão descendo muito pra zaga. E o que acontece? Acaba que o pancada não vai pra zaga pra cortar o chuveiro. Então assim, é mais útil você jogar assim, ó. Colocar aqui uns 2 pancadas aqui, né, no meio campo. Cadê aqui? Assim, né? Aí coloca outro pancada aqui. Então tá sendo mais útil jogar assim, né? Esses 2 pancadas aí no meio campo, né? Porque vai estar mais pra defesa mesmo, né? Vai estar mais pra defesa. Porque, né? Cara, eu tinha perguntado aqui pro Daniel, velho. Tinha perguntado pra ele aqui sobre esse time, né? Esse time aqui. Deixa eu montar aqui de novo. Só pra vocês não se confundir, né? Então eu perguntei pra ele sobre esse time aí, né? Ele mesmo disse que tava jogando com esse time aí, né? Uns dias atrás. E ele falou que ficou uma porcaria pra defender. Então já viu, né? Não funciona mais, né? Infelizmente, porque é um time também muito bom, né? Mesmo com esse explorador aí na zaga, né? Então, assim, perdeu o rendimento já não funciona mais praticamente. Então, né, é isso aí. Lembrando, né? Lembrando que esse time aí é de 2023, viu? Lembrando que essa zaga aí, o time é de 2023. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez na 4-4-2. É como eu falei, né? São muitos, né? São muitas zagas, né? Que perderam, né? Certa eficiência. Cara, acho que pra você ter ideia assim, né? Na 4-4-2 são, acho que mais de 10, né? E não só nela, né? Mas tanto nas outras. Então, bora lá falar aqui dessa, né? Essa zaga aí junto com o vídeo eu também já fiz. Junto com o time, né? Falei vídeo. Eu também já fiz um vídeo, né? Esse time aí foi há 2 anos atrás também, em 2023. Então é a zaga, né, de pancada, saqueador, trovão e viajante, né? Eu fiz lá na época o vídeo, né? Pra quem quiser também assistir pode ficar à vontade, né? Essas 3 primeiras aí que eu tô falando. Então, né, esse meu campo aí também, né, eu joguei herói, malandro, guarda e compositor. Né, ainda na época que meu capitão era pancada ainda, né? Então, assim, essa zaga aí também não funciona mais, né? Mesmo que tenha esse trovão, né, pancada, né? Às vezes não corta, né, não vai cortar sempre, né, o chuveiro. E o saqueador a mesma coisa, né? O saqueador e viajante não vai cortar muito assim contra-ataque, né? Algumas vezes vai estar levando bola nas costas, né? Então assim, essa zaga aí não funciona mais, né? Porque ainda mais tem vezes que o saqueador fica perdido, né? E o viajante nessa posição aqui, ó, ele fica muito avançado, né? Então no final não corta nem muito chuveiro e nem ataque comum. Não corta muito chuveiro e nem vai cortar muito ataque comum essa zaga aí, né? Pelo menos, né? Ainda bem que eu joguei com esse time aí lá no vídeo, porque se eu fosse jogar agora, né? Acho que ia sofrer um pouco aí, porque, né, o jogo mudou bastante, as informações também mudaram bastante. Então esse time aí, infelizmente, né? Essa zaga aí também não funciona mais, né? Porque na época acho que funcionava bem, né? Na época funcionava bem ali. Cara, tanto é que eu vou estar mostrando um lance agora aí no vídeo, tá mostrando agora aí um lance lá no vídeo, né? Que eu peguei lá de um lance referente a isso que eu falei da zaga, né? É um lance que um cara faz um passe, acho que era pro malandro, né? É isso, era pro malandro dele. Ele faz no lance lá, ele faz um lançamento pro malandro. E vocês percebem que é exatamente isso que eu acabei de falar nessa zaga, né? O ruim é isso. Dá pra perceber aí que o cara lançou de uma forma que o trovão, né?
Ele foi atrás do malandro do cara. E o que aconteceu? O viajante não cobriu. O ruim é isso, dessa zaga. E o pior nem isso. O pior é que há muitos anos atrás, o lateral ele ajudava muito o zagueiro que fosse lento. O pior é isso, né? Então assim, não funciona mais essa zaga aí. E mais uma zaga aqui da 4-4-2 também não funciona, né? É essa zaga aí, né? Guarda, saqueador e pancada e viajante. É meio parecida com a outra, né? Mas só o guarda ali, né, que faz uma diferença ali, né? E o meio campo também, né? Compositor, pancada, comandante e protetor, e o ataque era Rai e Malandro. Também fiz o vídeo. Né, desse time aí, 2023 também. Eu acho que, cara, tem um monte de zaga, velho. Acho que tem um monte de zaga que na vez, né, da vez que eu gravei, né, hoje em dia não funciona mais, né? Acho que quase a maioria lá do canal, uns 2 anos pra cá. Então, assim, essa zaga aí também perdeu um certo rendimento, né, de os 2 anos pra cá, né, principalmente depois da atualização, né, do ano passado, né? Então, assim, cara, esse pancada aí né, pancada no meio ofusca, né? Ofusca a zaga. Tanto é que é meio comum, né? Eu não sei se ainda, né, muitos fazem isso, né? De colocar ele ali, mas tem vezes que realmente eu jogo com ele ali, né? Tanto que eu não sou muito de fazer isso, né? Poucas vezes eu fiz isso aí, jogado com os pancadas aí no meio da zaga, né? Do lado ali do viajante. Então, assim, ele acaba ofuscando essa zaga aí, né? Porque esse time todo aí avança. E o pancada ele fica ali sozinho pra defender contra-ataques, que na maioria das vezes dá errado, né? E pior que também não corta chuveiro da 352, né? Porque aí ele tá aqui desse lado. Então só corta um lado, né? Então só corta um lado. Não vai cortar muito chuveiro também na 352, né? Se vir esses caras que tá com 2 pancadas, né? No ataque. Porque só vai cortar um lado aí. Então não vai ser muito eficiente nessa zaga aí. Então por isso que perdeu, né? Por isso que perdeu o rendimento. Mais uma zaga aí da 4-4-2. Agora dessa vez vamos pra 3-5-2, né? Vamos pra agora 3-5-2 agora. 3-5-2 também é outra, né? É outra que tem um monte de zaga que parou de funcionar, né? E também outras que voltaram, né, a ter eficiência. Então, né, 3-5-2 não podia estar faltando nesse vídeo, né? Então, assim, né, esse time aí também é de 2 anos atrás, 2023 também. Eu também fiz o vídeo desse time aí, né? 3-5-2 com pancada e intruso ali no ataque, né? O malandro é de meio atacante, né? O compositor e protetor ali nas alas, né? O guarda e pancada, né? E pancada, saqueador e o guarda ali, né? Na zaga, né? Então, assim, esse time também perdeu o que? Eficiência, né? Tanto é que esse time até funciona. A zaga também até funciona, assim, o time. A zaga até funciona. Só que não é nem 10% do que já foi o dia. Não é nem 10% do que já foi o dia. Essa zaga aí, o time. Né? Então, assim, eu também perguntei essa zaga aí essa zaga não, o time também, né? Pro Daniel, né? Então, assim, cara, teve uma época que daí ele fez o que? Acho que ele fez umas 870, isso, 870 vitórias em 1000 jogos. Teve uma época que ele, né, atingiu esse número, né? Então, assim, ele jogou exatamente com esse time aí. O que só muda era que aqui era um viajante. Aqui era viajante e um guerreiro aqui, né? E tanto é, né, que na jogabilidade, né, você só marcava aqui o malandro e só fazia esperar, né? Até roubar a bola, né, o malandro, né?
e você não levava muito gol, só que perdia muitos jogos nos pênaltis, né? Então, assim, provavelmente esse time aí não é mais a mesma coisa uns 2 anos pra cá, né? Uns 2 anos atrás, né? Tanto é que eu vou colocar mais um lance aí no vídeo né? Lá do vídeo lá que eu gravei. É um lance de servir de referência sobre essa zaga aí. Cara, tem um lance aí, né? Que acho que o cara cruza. Acho que foi um passe, né? Que esse pancada aqui, ó. Acho que foi esse. Porque na época eu tinha outro, né? Ele acabou tirando, né? O chuveiro, né? Só que, assim, o pior não é isso. O pior é que se pancada tirou. Só que aí não teve nenhuma estratégia. Não teve nenhuma estratégia aí, porque o pancada do cara só tava recuado mesmo. Então, assim, antigamente era muito fácil você manipular o pancada pra ele poder ir pra zaga. Era muito fácil você manipular ele para ele poder ir pra zaga. Então, provavelmente esse time aí não é mais a mesma coisa de 2003 pra cá, né? Tanto é que tem vezes que fica oscilando, né? Vitórias e derrotas. Eu até poderia jogar assim com esse time hoje em dia, né? Hoje em dia. E eu já ia perceber logo a diferença que tá. E também tem outra coisa também, né? Quando eu usei bastante a zaga de pancada, né? De pancada viajante guerreiro, né? Vou até mostrar aqui pra você, né? Pra deixar mais assim, claro, né? Deixa eu colocar ele aqui, o guerreiro. E o viajante aqui, ó. Né? Quando eu usei bastante nessa zaga aí de viajante e guerreiro, né? Que seria quase a mesma coisa ali, né? De eu jogar com um guarda, né? Que só tá diferenciando é o guerreiro aí, né? Que tem um lance também, né? De um vídeo diferente que eu joguei na conta de um amigo. Tá mostrando agora o lance, né? Que é o posicionamento deles, né? Dos dois. Dos dois não, o guerreiro, né? E esse aqui, que no lance que tá mostrando agora é o mago, né? Porque na vez que eu usei mago aqui. Então, assim, você percebe o posicionamento dos dois diferente, né? É a mesma coisa ali, né? Só tá mostrando um lance diferente mesmo. Então, assim, vai dar pra perceber aí o guerreiro, né? Eu faço um passe pra ele ali, né? Que ele tá junto de um jogador aí, né? Vocês estão vendo agora. Então, assim, dá pra perceber aí vocês que como a 352 mudou, né? Como a 352 mudou. Porque o guerreiro, ele jamais ficaria ali. Sabe onde ele ia ficar? Cara, ele ia ficar ali... lá próximo da lateral, velho. Lá próximo da lateral. E aquele ala também, que é o mago, ele também não ia ficar ali, não. Ele ia ficar mais avançado e também mais próximo da lateral. Então, galera, pra vocês verem, né, como a 352 mudou. Isso é louco. Isso é louco mesmo, velho.